Tá dando para ouvir aí atrás? Dá para ouvir bem? Marcos, capítulo de número 9, versículo 23. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 23. Acharam? Está escrito assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou estar dando continuidade a uma mensagem que eu iniciei sexta-feira. Quem veio sexta-feira? Levanta a mão. Veio sexta? Vou estar dando continuidade. Você que não veio, vem nas sextas-feiras, é importantíssimo, viu? Eu botei uma coisa: pastor, ora por mim por libertação. Não oro mais, só na sexta-feira agora, e na igreja. Vou ler pela segunda vez. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou ler pela terceira vez. Eu quero que você repita bem alto e bem forte apenas a segunda parte desse versículo, tá? Tudo, com fé, tudo é possível ao que crê. Você crê na palavra de Deus? Crê mesmo? Pai, a tua palavra vai ser pregada nesse momento. Ninguém aqui veio ouvir homens, muito menos ouvir pastor. Mas essas pessoas vieram aqui para ouvir a tua voz. Então fala com cada um dos teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Desocupe as tuas mãos, aplauda o Senhor Jesus. Aplaude, vai dizendo: glória, meu Deus, glória, meu Senhor. Amém. Pode sentar, gente, pode sentar. Nós vamos falar aqui um pouco, e bem rápido, por isso que eu quero que você preste bastante atenção, porque quando você menos esperar, eu encerro a mensagem. Vai ser bem rápido, então preste bastante atenção. Tudo na vida que nós fazemos traz consequências. Se você casa com uma pessoa sem fazer uma boa escolha, você terá consequências de um casamento que não foi bem escolhido. Se você escolhe um emprego sem ter orado a Deus se aquele emprego era o que Deus realmente tinha preparado para você, você vai ter consequências da escolha daquele emprego. O que eu acho muito estranho é crentes que oram a Deus por um emprego, e aí aparece uma oportunidade, e a oportunidade é justamente na hora do culto de vir adorar a Deus. Eu não posso acreditá-lo que é Deus quem está abençoando com esse emprego, porque Deus não iria dar um emprego para uma pessoa para ela não ter mais tempo de vir buscar a presença de Deus. Então nós devemos escolher orar e ter o discernimento para fazer as escolhas, porque toda escolha traz consequência. Tudo na vida traz consequências, e uma das maiores e piores consequências é a consequência da incredulidade. Quando uma pessoa é um homem incrédulo, uma mulher incrédula, quando ela não acredita na palavra de verdade, ela tem consequências desastrosas em sua vida. Eu quero que você vá comigo em Números, capítulo de número 14, versículo 34. Números, capítulo de número 14, versículo de número 34. É incrível isso. E pela uma matemática bíblica, nós conseguimos entender o seguinte: pela história dos 12 espias. Você conhece a história dos espias? Dos 12 espias que foram espiar a terra prometida, dar uma olhada. Eles olharam durante 40 dias. Pois bem, dos 12, apenas 2 conseguiram entrar na terra prometida, porque de 12, 2 creram e 10 desacreditaram.
Então, se nós formos seguir essa matemática, a cada 12 crentes, 2 realmente acreditam e 10 desacreditam na palavra. Por isso que quando a palavra de Deus nos afirma que muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos, é porque essa matemática teologicamente também envolve-se nessa contagem. Você olha para uma igreja que tem 1000 pessoas, eu posso te dar uma certeza: nem 1/3 vai conseguir ser salvo. Sabe por quê? Porque a incredulidade está imperando no mundo e principalmente dentro das igrejas. Nós falamos com a nossa boca: eu creio, eu acredito. Mas crer e acreditar na palavra de Deus dentro da igreja é fácil. Difícil é crer e acreditar na palavra quando o teu problema, aquele problema lá, bate na tua porta. Porque quem crer na palavra não se desespera por problema. Quem acredita em Deus sabe que todas as coisas que vêm na minha vida cooperam para o bem. Quem acredita sabe disso. Amém? E eu vou dizer aqui uma coisa para você. Acharam? Números 14, versículo de número 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Trocando em miúdo, sabe o que isso quer dizer? Para cada um dia de murmuração, para cada um dia de incredulidade, será um ano de sofrimento. Por que eu tive que trazer essa palavra para você? Porque tem muitos, amados, que estão sofrendo, sentindo dores e não conseguem entender o motivo. E o motivo é esse: eu tenho um ano de sofrimento quando eu tenho um dia de incredulidade. Você vê que quando Deus teve o projeto de tirar o povo que estavam presos no Egito, eram para ser apenas 40 dias, mas foram 40 anos por conta da sua incredulidade, por conta da sua murmuração. Então fala assim comigo: eu não posso perder mais um ano. Então você tem que sair daqui hoje completamente crente de verdade. Nós precisamos sair daqui completamente crente. Aquele que crer de verdade se preocupa sim com os problemas, mas não se desespera. Se preocupa sim com as aflições, porque cada dia nós enfrentamos uma aflição, é ou não é? Cada dia é um problema, e parece que tem dias que abrem-se as porteiras do inferno para que problemas venham. Você mal resolve um, vem outro. Você mal consegue resolver um problema, vem outro maior. Mas nenhum desses problemas virão para te destruir. Isso é, se você crer. Então você fala assim comigo: eu preciso crer. Há uma diferença. Por que é importante acreditar? Por que é importante crer? Filha, você trouxe aquela roupa que eu pedi? Por que é importante crer? Por que é importante acreditar? Não vai dar tempo não. Jesus, ele vai dizer o seguinte: entre os bodes, não vai dar tempo, filha, pode deixar. Entre os bodes e as ovelhas. João capítulo de número 10, vai lá comigo. João capítulo de número 10, versículo 26. Quem é bode, diga amém. Está amarrado em nome de Jesus. Quem é ovelha, diga amém. Leve em consideração, gente, é proposital. Caíram foram poucos. Caíram foram poucos. Normalmente é uns 5 que fala. João capítulo de número 10, versículo 26. João capítulo de número 10, versículo 26.
crer em Jesus é ovelha. Quem crê em Jesus é ovelha dele. Existe um único e verdadeiro pastor, que é Jesus. Nós somos chamados de pastores só por questão de titularidade, mas isso não é nada. Não é nada, absolutamente nada. Porque o único e verdadeiro pastor é Jesus. E Jesus, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, Mateus, capítulo de número 10, versículo 26. Acharam? João 10, 26. Vocês estão atentos, hein? Foi de propósito. Brincadeira. Foi de propósito não, eu que ia errar. Eu já estou pensando no próximo. João capítulo 10, versículo 26. Acharam? Mas vós não credes. Olha Jesus falando para aqueles que não creem. Jesus falando para aqueles que não acreditam. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha o que Jesus está dizendo. Sabe por que você não crê? Sabe por que tem gente que não acredita em mim? As pessoas que não creem no meu poder realmente não são minhas ovelhas, está falando Jesus. Porque quem é da ovelha, quem faz parte do rebanho cujo Senhor Jesus é pastor, acredita de verdade no seu poder, acredita de verdade na sua palavra. Você faz parte desse rebanho? Ou não? Ou está com medo de responder achando que é pegadinha? Quem faz parte do rebanho, do pastoreio do Senhor Jesus, dá um glória a Deus aí. Faz parte desse rebanho. Repete comigo. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não acredita no meu poder não é ovelha minha. Agora sim, vá lá em Mateus para você ver o que é que Jesus ele vai fazer. Olha a separação que Jesus vai fazer entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Olha a separação que Jesus vai fazer entre aqueles que são ovelhas dele e aqueles que não são suas ovelhas. Mateus 25, versículo 33. Mateus, e eu já estou quase encerrando. 25, 33. Ah, meu Deus. Olha aqui, acharam? Ainda não? Mateus 25. Acharam Mateus 25? Versículo 33 agora. E porá as ovelhas à sua direita. Olha aí. Quem é ovelha de Jesus, diga amém. Amém. Quem é servo do Senhor, diga amém. Amém. Quem é incrédulo, diga amém. É ovelha? Olha o que é que ele vai fazer com as ovelhas, ó. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes do outro lado. As ovelhas à direita, mas os bodes do outro lado. Olha aí a separação que ele está fazendo. Quem são as... Vamos fazer um link para que você possa entender. Quem que o Senhor Jesus chama de ovelha? Aqueles que creem, aqueles que acreditam nele, aqueles que creem no poder da sua palavra. Então esses que acreditam são chamados de ovelhas do Senhor. Aqueles que não creem, ele diz, não são minhas ovelhas. Jesus está dizendo, eu não sou pastor de quem é incrédulo. E quem é incrédulo vai sofrer as consequências do meu afastamento, diz ele.
e porá as suas ovelhas, os que creem, à sua direita. Porém os bodes ficarão do outro lado. Versículo seguinte diz assim: então dirá o rei, versículo 34, aos que estiverem à sua direita, só para suas ovelhas. Olha que Jesus, ele vai falar só para quem crer, só para suas ovelhas. Ele não vai falar aos bodes, ele vai falar para as ovelhas. Ele vai dizer: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diga a glória a Deus. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte: as minhas ovelhas que eu conheço, que são aqueles que eu acredito de verdade, e aqueles que acreditam em mim de verdade, que são as minhas ovelhas, aqueles que não são incrédulos, para vocês que creem em mim, eu já preparei lugar desde a fundação do mundo. Quando Deus ele começou a fazer a criação, quando ele criou o mundo, já estava preparado um lugar especial para apenas aqueles que creem no seu nome e na sua palavra. Só. E os bodes, pastor? Se as ovelhas vão para o reino, os bodes vão para onde? Para o que sobrou, né? E você vai ver aqui, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Olha só que história. Lucas capítulo 1, versículo de número, acha primeiro, Lucas 1. Um homem de Deus chamado Zacarias, pastor, sacerdote. Você acha que tem pastor que não acredita em Deus? Tem. Tem um monte de pastor que tem uma conversa bonita, mais do que a minha, e não acredita mais em Deus. Tem um monte de homem, pastor, que perderam a unção, perderam a intimidade com Deus, mas não querem perder a posição. Alguns outros que acham que ser pastor já é pouco, então se auto-intitula-se apóstolo. E minha esposa bispa. Eu sou pastor há muitos anos, e a minha esposa nunca foi pastora. Nunca. Porque pastor é chamado. Não é um cargo que é dado. Pastora é chamado. Não é um cargo que é dado por quem é casado com pastor. A minha esposa é esposa de pastor, mas ela não é pastora. Você acha que pelo fato de uma mulher ser casada com um pastor, ela é pastora? Você que está assistindo aqui pela internet, que me critica quando eu falo isso, por acaso a esposa do médico é médica? Hã? Por acaso a esposa do promotor é promotora? A esposa do juiz é juíza? Não. E por que a esposa do pastor é pastora? Você tem um médico, você tem coragem de se consultar com a esposa do médico só porque é casada com o médico? Então esposa de pastor não é pastora. Ela é pastora se ela for escolhida, se ela for ungida, se ela for consagrada. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu não quero carregar na minha vida e no meu casamento um peso. Eu não quero. Um pastor só no casamento está pesado demais. Imagina alguém receber um título de pastor sem ser pastor. Como muitos ficam abrindo a boca para dizer que é. Sem ser. Existe um peso que esse título traz. É um peso muito grande no mundo espiritual. Por isso que a minha esposa não é pastora. Minha esposa é casada com um pastor. E eu vou dizer que ela é pastora porque ela é pastora minha. Cuida de mim. Cuida de mim para que eu possa chegar aqui bem e cuidar de vocês e pregar para vocês. Amém, amados? Um pastor, sacerdote, chamado Zacarias.
O sonho dele era ter um filho. Aí ele orou. Quantos aqui tem sonho? Diga amém. Pronto. Você não já orou pelo teu sonho? Zacarias orou, porque ele queria ser pai. Só que tinha um problema, Zacarias já era avançado na idade. Zacarias era fraquinho já. Toda vez que a Bíblia fala avançado em idade, deixa eu te ensinar de novo. A Bíblia está falando na impotência sexual do homem, tá? Quando a Bíblia fala fulano era avançado em idade, é porque aquele fulano, ele já é, sabe, né? Só porque pode ter criança aqui assistindo pela internet. Mas deu para compreender? E Zacarias já era avançado em idade. A esposa dele também já era avançada, já era uma idosa. Aí o Gabriel, Helena, um anjo vai chegar para Zacarias, um pastor, um sacerdote, e vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. Mas, versículo 13, Lucas capítulo 1, versículo 13, está escrito assim, ó. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e porás o nome de João. Ei, velhinho, você vai ter um filho. Aí você sabe o que o camarada vai dizer? Eu não acredito. Olha a incredulidade de um pastor, de um sacerdote, que orou, o anjo respondeu. Muitos de nós já liberamos essa palavra mesmo sem querer. Pedimos uma bênção, recebemos e a gente fala assim, eu não acredito que consegui. Para você ver como a incredulidade já está impregnada dentro da gente. Eu não acredito que eu venci. Eu não acredito que eu passei. Eu não acredito que eu consegui. Nunca mais fale isso em nome de Jesus. Aí o que é que ele vai falar, o anjo? Versículo 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te dar essa boa. Por conta da tua incredulidade, Zacarias, tu vai ficar mudo até o teu filho nascer. Olha que coisa forte. A incredulidade traz a mudez. A incredulidade traz a esterilidade na profissão. Quem não crê é estéril na sua profissão. Com que base, pastor? Com essa. O que Zacarias era? Pastor, sacerdote. Ele precisava de quê? Da boca, da voz para falar. E a sua incredulidade fez com que Zacarias perdesse a sua ferramenta de trabalho. A sua incredulidade fez com que ele perdesse a voz, ele não podia falar. E a incredulidade de muitos de nós está atingindo justamente a nossa ferramenta de trabalho. Às vezes a gente se pergunta, estou trabalhando tanto e não estou tendo resultado. Por quê? Incredulidade. Trabalho de manhã, de tarde e de noite, de domingo a domingo, não paro, mas não tem resultado nenhum. O que é isso? Incredulidade. Porque a incredulidade, ela vai na fonte e torna estéril a ferramenta do nosso trabalho também. Veja comigo Malaquias, e uma das formas em que nós somos incrédulos está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Olha só como aqui não tem, aqui muitos, a maioria dos que servem a Deus são incrédulos. Justamente aqui em Malaquias 3:10, quando se fala de dízimos, quando se fala em ser fiel nos dízimos, muitos não acreditam, traz a incredulidade. E em Malaquias 3:10, só que tem 10 bênçãos que Deus libera na nossa vida. Eu só vou falar de 4, só vou revelar 4 para você. As outras 6 você vai se virar para achar. Mas eu vou falar só de 4. Malaquias 3:10, que é a primeira bênção. Quando eu sou fiel, quando eu creio no dízimo, quando eu sou fiel a Deus nos dízimos.
Qual é a primeira bênção? Fala comigo. Deus abre as janelas dos céus. As janelas dos céus, elas são abertas para quem crê e é fiel. A segunda bênção está aqui. Bênção sem medida. Olha só, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que vos advenha maior abastança. Bênção sem medida. Terceira bênção, repreender o devorador. E devorador não é demônio, tá? Já vi muitos pregando e ensinando, Maísa, que devorador é um demônio. Não é. Porque demônio, todo demônio sai pelo nome de Jesus. E o devorador não sai com o nome de Jesus. O devorador, ele só sai através da fidelidade. Quarta bênção. Terceira bênção. A quarta bênção, a quebra da esterilidade, que ele vai dizer assim no versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, a vide do campo, o fruto do teu trabalho, não vos será estéril. Quando você crer e é fiel, o fruto do teu trabalho não é estéril, ele produz resultado. Tem muitos que recebem o salário, o dinheiro vai assim, ó, acabou. Aí você bota a mão na testa, bate, meu Deus do céu, cadê meu dinheiro? Você não sabe nem com que gastou. Aí você vai puxar na memória, vai pro caderninho e a conta nunca fecha, porque você gastou menos do que deveria e o dinheiro desapareceu. Esterilidade. Vai lá na fonte. A incredulidade vai lá na fonte, vai direto na fonte. Quando nós somos incrédulos, além de atrapalhar a nossa salvação, ainda atrapalha o fruto do trabalho das nossas mãos. Quem está compreendendo, diga amém. Então nós temos que ser fiéis. Precisamos. Você trabalha, cansa, fica cansado e não consegue conquistar. Você trabalha, fica cansado. Cansa a mente, cansa o corpo, cansa a alma e não tem fruto. Não consegue usufruir nem do fruto do teu trabalho. Muitas vezes é como se você estivesse até pagando para trabalhar. Chega a esse absurdo. Está conseguindo compreender, amados? Como a incredulidade ela é muito forte e atrapalha a gente? Volta comigo em Mateus capítulo 25. E se coloca de pé no seu lugar, por favor. Com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 25. E o versículo 33. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Esse nome esquerda é tão forte que eu não gosto nem de falar. Normalmente eu falo o outro lado. Eu não suporto falar esse nome. Mas eu não quero estar do outro lado, eu quero estar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Você precisa querer estar à direita de Jesus. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é crer. Crer na força da sua palavra, da palavra dele. Crer que Jesus é Senhor e é Salvador. Crer que quando ele abrir a boca, mesmo que seja aqui através da palavra, ele venha dizer para você, eu estou contigo, você crer. Não é no primeiro probleminha ficar lá desesperado, como se fosse um filho abandonado pelo seu pai. Deus não nos abandona nunca. Nunca. O Senhor Jesus está conosco. Nós só devemos ter medo se formos bodes. Porque bodes, o Senhor Jesus não quer conversa. Pastor, e aqueles que são ruins, ele vai lá e manda nós evangelizarmos. Já prestou atenção que para uma pessoa se converter, ela precisa de você para ir até ela? Já prestou atenção? Quem que evangeliza? Quem é? Que fala de Jesus para alguém aqui? Levanta a mão. Não é você que fala?
Por que Jesus não vai direto no coração da pessoa falar com ela? Por que é? Por que Jesus não vai direto na mente dela, Lu, para falar com ela? Ó, larga essa tua vida bem aí. Alguns casos acontecem quando essas pessoas são especiais demais. Mas normalmente Deus usa alguém para falar, ou um rádio, ou uma televisão, ou a internet para falar. Sabe por quê? Porque Ele não se aproxima dos bodes. Ele quer à sua direita as ovelhas. E os bodes somos nós que temos que cuidar. Os bodes somos nós que temos que ir atrás. Os bodes somos nós que temos que resgatar e fazer uma transformação. Pegar o bode e trazer para que ele se transforme em ovelha. E ele possa estar lá no lugar que foi preparado para aqueles que creem no Senhor. Então, se você está aqui nessa noite, o seu Toninho, cadê o seu Toninho? Seu Toninho, o senhor tem bode lá no seu terreno, não tem? Hã? Tomou os bodes? Cadê a Dulcimar? Tinha bode lá, não tinha? Era cheiroso, não era? Hã? Um aroma, né? É forte? É forte o aroma do bicho. Você consegue pegar o bode pela cabeça? Rapaz, não. É teimoso. É teimoso. O bicho tem umas gaiazonas, né? Vai furar a gente, né? Não é? Já prestou atenção que o bode é teimoso? Vem cá, Rony. O bode quer ir para um caminho que não é para ele ir. Você tenta agarrar o bode, mas ele quer fugir de todo jeito. Você quer pegar o bode, mas não consegue. Às vezes ele ainda te dá um empurrão. Se ele tiver chifre, você está ferrado. Mas já prestou atenção como o bode, ele tem força e é teimoso. Eu tive um bode já na minha vida para nunca mais. Estava fedendo até minhas roupas. Não é? A melhor parte do bode foi quando a gente assou ele. Mas olha, a ovelha não. Já vê como é que é a ovelha? A ovelha, ó, calminha, ela gosta de ouvir a voz de seu pastor. A ovelha, quando tem pastor que assovia, o pastor não pastor de igreja, pastor de ovelhas, quando ele faz um assovio, a ovelha já sabe como é. Aí começa todas a se ajuntarem. De vez em quando uma ovelhazinha quer sair. E o cajado que o pastor tem não é para bater, porque a ovelha é frágil. Se a ovelha pegar uma cajadada daquela do pastor na cabeça, morre. Apesar que de vez em quando dá vontade de você meter o cajado mesmo é para morrer enquanto a pessoa está salva, né? Mas você vai conduzindo devagar, para que a ovelha não vire nem bode e nem morra. Então eu quero te fazer um convite, querido, nessa noite. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. E eu quero fazer parte desses que vão ficar à direita de Deus. Eu quero ficar à direita, eu quero ir para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Como é que eu faço? É simples. Basta você crer. Só acreditar. Acreditar que o Senhor Jesus salva. Acreditar que Ele cura, que Ele batiza. E acreditar que entregando a sua vida para Ele, você será salvo. Só tem uma forma: entregando a tua vida para Jesus. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida para Jesus. Eu cansei de ser bode, eu quero ser ovelha. Se você quer hoje entregar a vida para Jesus, pastor, eu quero. Dê um sinal com as suas mãos e entregue a sua vida para Jesus. Pastor, meu caso não é esse, eu já entreguei, sabe? Já entreguei, mas eu quero voltar. Eu sou uma daquelas ovelhas que me rebelei e saí. E eu quero voltar para Jesus. Você quer isso? Quer voltar para Ele? Pastor, eu quero. Então junto comigo, dê um sinal com suas mãos e volte para o Senhor Jesus. Pastor, eu quero voltar. Estão todos na bênção? Estão todos na paz? Firmes? Amém. Senta aí um minutinho, por favor. Nós vamos já fazer uma oração e vamos fazer uma busca. Mas antes